Olá, pessoal! Hoje nós vamos então trazer mais uma dica para vocês, que é a rotação por estações. Essa metodologia, ela vem lá do hibridismo, tá? Que faz aí conexões entre o ensino online e o ensino offline. Então, hoje nós vamos aqui fornecer um passo a passo para que você possa aplicar essa técnica em sua sala de aula e trazer mais dinâmica para tratar determinados assuntos que sejam possíveis de você aplicar a rotação por estações. Então, antes de qualquer coisa, é preciso que você defina um tema para organizar a sua atividade, tá? Então, você tem que pensar no tema, na proposta daquela aula, precisa verificar se os alunos têm que estudar alguma coisa antes, fazer alguma leitura prévia, assistir algum vídeo, ter domínio de algum conteúdo, para daí você poder organizar essa aula do dia da atividade com as rotações. O ideal é que o aluno venha para a sala de aula com determinados conceitos, determinadas compreensões, para que a atividade possa fluir da melhor forma possível. Depois disso, você vai dividir os seus alunos em grupos, tá? Então, sempre o número de grupos, a quantidade de grupos tem que ser de acordo com o número de estações. Então, se eu pensei em 5 propostas, uma para cada estação, serão 5 estações, eu posso dividi-los em 5 grupos. Por exemplo, se eu tenho uma turma muito numerosa, que tem muitos alunos, grupos grandes não geram muito efeito nesse tipo de atividade. Então, o que eu posso fazer é dividir a sala em 2 turmas, tá? E essas 2 turmas eu divido elas em quantidade de grupos. É como se eu duplicasse as estações. Então, por exemplo, eu tinha preparado 5 estações, eu vou ter as mesmas 5, mas 5 estações em uma sala, na sala 1, e 5 estações na sala 2. Tá? Então eu tenho 10 grupos, eu consigo trabalhar melhor, porque às vezes muito aluno na sala, numa mesma sala, num mesmo ambiente, pode gerar muito barulho e isso pode atrapalhar a concentração deles nas atividades. Depois que você dividir os seus alunos, você vai escolher quais as ferramentas e os materiais que você vai utilizar em cada estação. Então, por exemplo, na primeira estação eu posso utilizar um artigo, um texto, para que aquele grupo que esteja aqui possa usar esse material na hora do estudo. No segundo, eu posso colocar um vídeo com uma notícia sobre determinado caso, né? É importante assim, se você preparar, uma estação eu vou levar impresso um texto. Na outra estação, os alunos vão ter que usar o próprio smartphone. Você precisa avisar eles com antecedência, tá? Você vai passar o link e eles vão usar o próprio smartphone. Na outra estação, o grupo vai precisar usar um notebook, um tablet. Você precisa deixar isso também organizado, tá? Então, você precisa preparar isso para que todos esses elementos estejam ok, certinhos, lá na hora de utilizar em sala de aula. Então, veja, você vai separar essas estações, pode organizar em mesas, né? E os alunos, eles vão a cada 10 minutos, por exemplo, né? Você vai pensar, será que 10 minutos dá tempo de olhar tudo isso daqui? Ou precisa ser 15 minutos para cada atividade? Será que 5 estações vai ter tempo suficiente dos alunos realizarem a proposta? Ou será que é melhor eu diminuir o número de estações para que eles possam passar por todas? Porque o que acontece? Cada grupo vai estar em uma estação. Então, um grupo vai estar na estação 1, que vai ter o artigo, o outro grupo vai estar na estação 2, que vai ter o vídeo, o outro grupo na estação 3, que vai ter uma decisão judicial, o outro grupo vai estar na estação 4, que vão ter vários livros e doutrinadores distintos sobre o mesmo assunto, para que eles possam identificar alguma coisa. Dentro desse tempo, você precisa organizar. Cada grupo vai ficar 15 minutos, por exemplo, em cada estação. Acabaram os 15 minutos, troca a estação, né? Então, esses alunos vão trocar a atividade. Então, você precisa pensar se 15 minutos são suficientes, ou se precisa aumentar um pouco, ou diminuir um pouco, ou então colocar materiais que não demandem tanto tempo para você interpretar, analisar aquilo ali, tá? Então, para cada estação vai ter um material, uma ferramenta diferente. Então, por exemplo, aqui na estação do artigo que você vai colocar, você deve, inclusive, direcionar um comando, né? Leia o artigo e identifique o conceito sobre tal instituto jurídico, né, junto com o seu grupo. Daí você pode dar para cada aluno uma folha para que ele vá preenchendo cada uma das tarefas. As tarefas podem ser individuais ou então realizadas uma folha por grupo, né?
Na segunda, você vai ver lá, nessa estação do vídeo, você precisa identificar algum caso parecido com esse, que já tenha ocorrido na sua cidade, no seu município. E os alunos também vão fazer esse relato, tá? No terceiro, nessa outra estação, que você vê que tem vários doutrinadores, vários livros sobre esse assunto, você precisa identificar duas palavras, duas interpretações diferentes, ou então elencar elementos que se apresentam diferentes entre cada um dos doutrinadores. Precisa fazer essa diferenciação. Um doutrinador conceitua de uma forma, outro conceitua de outra, e ele precisa identificar essas alterações nesses conceitos. Então, para cada estação, atividade que ele vai fazer, o professor precisa deixar muito claro o comando. Então, qual é a tarefa que ele vai desenvolver? Porque se não só rodar na estação para ler aquilo e conhecer, o aluno pode ficar meio perdido. O aluno sempre precisa de um comando, tá? Então, o professor é fundamental nisso. Ele vai organizar a proposta, mas cada uma das estações precisa ter um comando. Ou então um comando geral. Vamos imaginar que você vai fazer diferente. Você vai colocar em cada estação um caso sobre o assunto que foi estudado. E no final, o aluno precisa traçar, fazer um mapa mental, uma tabela paralela, mostrando o que se repete nos casos, o que se diferencia em cada um dos casos. Você também pode mudar essa tarefa para uma tarefa geral. O que não pode esquecer nunca é sempre fortalecer a questão do comando. Depois que todos os alunos rodarem pelas estações, você pode então propor a finalização da atividade, que pode ser a discussão nos grupos, você pode inverter os grupos para que eles possam falar, né? Você pode fazer uma roda geral para que os alunos finalizem aquela proposta. Você pode propor também uma discussão no grupo de WhatsApp e colocar uma tarefa para que cada grupo coloque suas considerações até amanhã, até daqui 2 dias no grupo do WhatsApp, para que possa fortalecer, então, essas pesquisas. Ou então mostrar para eles, olha, pessoal, sobre esse assunto nós ainda temos, né, um artigo, nós temos aqui um livro, nós temos outras propostas, para que vocês continuem estudando esse assunto, para que os alunos também percebam que o processo de aprendizagem é sempre contínuo e não acaba ali na sala de aula, nas atividades que o professor realiza, tá? Então é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado de mais essa dica e manda mensagem aí, compartilha o nosso vídeo, espalha para os colegas e qualquer sugestão ou outras dúvidas que vocês tenham, mandem mensagem para nós que a gente vai organizando mais materiais para ajudar vocês a transformarem a sala de aula no ensino jurídico. Tchau, tchau!